Saúdo mais uma vez a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, Jesus usava das suas parábolas para ilustrar verdades de um modo mais compreensivo àqueles que se aproximavam de Jesus com fé. Mas estas parábolas também endureciam o coração daqueles que se aproximavam de Jesus com o intuito de vê-lo cair. Seguindo esse contexto, Jesus falava que o jovem rico chega para ele dizendo: bom mestre, que devo fazer eu para herdar a vida eterna? Jesus vai e diz para ele, para encurtar a história: você guarda os mandamentos da lei? Então pega tudo que tu tens, vende e distribui entre os pobres. E ele sai da presença de Jesus triste. Ele olha para os seus discípulos e diz: quão triste é, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha. E aí começa aquele alvoroço entre os discípulos. E aí Pedro se levanta e diz: Senhor, nós deixamos tudo por ti. Deixamos nossas casas, deixamos nossas famílias, deixamos os nossos trabalhos, largamos tudo que nós tínhamos por ti. O que é que nós iremos receber de ti? Jesus então ilustra essa parábola para mostrar para Pedro, para mostrar aos discípulos, para mostrar à sua igreja o que há reservado para ela. Ele começa com essa parábola dizendo que o dono de uma vinha, logo cedo, ao levantar-se, ele sai da sua casa e vai à procura de trabalhadores. E logo cedo ele fazendo isso, havia um costume naquela época. As pessoas que estavam necessitadas de um trabalho, de uma diária, elas pegavam as suas ferramentas, pegavam as suas pás, suas enxadas, e iam até as praças, para que aqueles donos de terra, donos de propriedades, pudessem vir até eles e lhes oferecer uma diária. Aquelas pessoas estavam necessitadas, estavam carentes daquela diária para o seu sustento. O dono desta vinha, precisando de trabalhadores, se levanta logo cedo e vai. Ele encontra o primeiro grupo de homens e diz: venham trabalhar em minha vinha e lhes pagarei um denário. Mais tarde, às 9 horas, ele repete o mesmo processo. Ele vai, procura trabalhadores. Ao meio-dia, ele sai e vai à procura de trabalhadores. Às 3 da tarde, ele repete o mesmo processo e diz àqueles homens que ele encontrou: venham trabalhar em minha vinha e lhes pagarei o que for justo. Não tardando, mas às 5 horas da tarde, ele sai mais uma vez. Encontra homens parados que não estavam a trabalhar e diz para eles: por que vocês estão parados o dia inteiro? E eles lhe respondem: porque ninguém nos contratou. Ele olha para eles e diz: venham também à minha vinha, sigam pelo caminho e lhes pagarei o que for justo. O dono daquela vinha era um homem fiel, um homem íntegro com os seus negócios. E chegando ao entardecer, ao anoitecer, ele olha para o seu mordomo e diz: chame os homens e pague um denário a cada deles, mas comece pelos últimos até os primeiros.
E ele então faz isso. Os que chegaram às 5 da tarde receberam seu pagamento, e assim se seguiu. Mas aí Jesus relata, não os que chegaram às 5, às 12 ou às 9, mas os primeiros. Eles vinham ao encontro do seu pagamento, e no seu coração permeava um pensamento egoísta, e diziam: certamente receberemos mais. Eles olhavam para as suas mãos calejadas e diziam: trabalhemos o dia inteiro, com certeza este homem nos pagará mais. Mas quando ele olha que dos últimos até chegar a eles os primeiros, todos receberam o mesmo pagamento, a alegria, o orgulho, a ilusão que havia no seu coração é tomada por inveja, por egoísmo, e começam entre si a murmurar, dizendo: estes homens trabalharam menos do que nós, trabalharam apenas 1 hora, nós aguentamos o calor do dia, o fardo de um dia inteiro de trabalho, 12 horas, das 6 da manhã até as 6 da noite, se fosse nos dias atuais, com o horário de almoço. Estes homens não podem receber o mesmo que a gente, ou eles recebem menos, ou nós recebemos mais. Aleluia! E a Bíblia diz que, ouvindo, o dono da vinha lhe responde: amigo, eu não te faço injustiça, porque o meu acordo com você foi que você trabalhasse até o final do dia por 1 denário. E digo mais: não tenho eu direito de fazer com o que é meu o que me aprouver? Glória a Deus. Não posso eu fazer do meu dinheiro, das minhas riquezas, o que eu quiser? Eu paguei a estes últimos a mesma coisa que paguei a vocês, porque eu quis. Glória a Deus. E digo mais: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aleluia, glória a Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele nos diz que Cristo conta esta parábola para ilustrar que Deus nos convoca para fazermos parte de seu reino em tempos distintos. Porém, a forma como ele chama, a recompensa e o final que ele tem para todos é o mesmo. Glória a Deus. Através dessa parábola, Jesus queria ilustrar algumas verdades, uma bem explícita e também continha nela algumas implícitas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podemos observar que nessa parábola o dono da vinha representa o próprio Deus. Os trabalhadores somos nós, pecadores, que estávamos carentes de Deus. E o salário, o denário que ele paga a eles não é outro senão a sua salvação, senão a sua graça ofertada a cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Cristo compara o reino dos céus a esta parábola. Ele olha para os discípulos e diz: olha, Deus é tão misericordioso que Ele saiu à procura de vocês, saiu à procura de discípulos, saiu à procura de servos. Não importava se fosse às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, ou até nas últimas horas do dia, mas Ele foi quem procurou a cada um de vós. Lembra, Pedro, quando eu cheguei para você e disse que você seria pescador de almas e não mais de peixes? Não foi você que me procurou, mas eu te procurei. Lembra, Levi, eu te chamei para me seguir.
Foi Deus, foi o próprio Cristo que veio ao encontro do homem. Glória a Deus. Aleluia. Mas voltando para o contexto da parábola, Glória a Jesus. eu já disse que aqueles homens estavam necessitados de receber algum salário. Aqueles homens precisavam voltar para casa no final do dia com sustento para os seus lares. Não eram contratados, não eram homens com um salário fixo. Eles dependiam literalmente do suor do seu rosto, do trabalhar, do calejar das suas mãos. Trabalhavam de vinha em vinha para poder ter sustento em sua casa. E tem mais. Diferentemente daquelas pessoas que tinham um emprego fixo, eles recebiam um salário muito inferior. Os oficiais romanos, por exemplo, recebiam sim um denário diariamente. A palavra denário no latim significa 10. Por quê? Porque naquela época o denário, uma moeda de prata romana, equivalia exatamente ao valor de 10 jumentos. Ela valia muita coisa. Aleluia. Aqueles homens vão àquela praça com a esperança de receber bem menos, mas com o coração com fé, com o coração aflito de que pudessem chegar em casa com algo, que não chegassem em casa de mãos vazias. E eu pergunto para a igreja: qual é o trabalhador, qual é o pai de família que não quer chegar em casa e ter sustento para o seu lar? Qual é o pai de família que não se preocupa em sustentar o seu lar, sustentar a sua casa, porque é a sua obrigação? Aqueles homens estavam carentes, estavam sedentos, precisavam de ajuda. Glória a Deus. Então aquele homem, o dono dessa vinha, se levanta logo cedo e vai à procura de trabalhadores. Ele não vai à procura de homens cheios, de homens de bolso cheio, de coração cheio, cheios de riqueza, cheios de orgulho, mas ele vai através do seu amor, da sua misericórdia, à procura de pessoas sedentas, de pessoas carentes e necessitadas. Glória a Deus. Chegando às primeiras, ele diz: eu lhes pagarei um denário. É como se ele estivesse dizendo: eu estou lhes dando para trabalhar em minha vinha um salário muito maior do que aquilo que vocês merecem, para que vocês venham, para que vocês sigam este caminho e venham até a minha vinha. Ele chega para os outros e diz: lhes pagarei o que for justo, até mesmo aqueles que trabalhariam apenas 1 hora por dia. E aí eu aplico para a igreja esta noite. Imagine Deus, o quanto Ele não tem nos dado muito mais do que aquilo que nós merecemos. O próprio Deus que habitava e que habita no mais alto e sublime trono, Ele nos deu o seu único Filho unigênito, para que Ele viesse à terra, viesse padecer, viesse sofrer o que nós deveríamos sofrer. Tudo isso porque nos amou, tudo isso porque queria comprar um povo com seu sangue, não com riquezas, mas com o sangue carmesim, que é mais valioso do que qualquer moeda, do que qualquer riqueza que há no mundo. Nós merecíamos morrer, o nosso salário é indigno ao olhar dos homens que não conhecem a Deus, mas para nós que conhecemos Ele e a Sua palavra, sabemos que merecíamos morrer pelos nossos pecados, mas Ele nos chamou e nos deu vida através da Sua morte e através da Sua ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, tem misericórdia, Jesus, aleluia. Ele
muito maior do que o que mereciam. Glória ao Senhor Jesus. Mas note, ele faz um pacto com os primeiros. Lhes pagarei um denário. Aos outros é o que for justo. Talvez até mesmo nós, em nossa compreensão tão pequena, disséssemos: os primeiros merecem mais, trabalharam mais, são dignos disso. Os outros têm que receber menos. Porque infelizmente o nosso coração carece de compaixão, de misericórdia e de amor. Aleluia. Ele vai às 5 da tarde, ele ainda encontra homens carentes, homens sedentos, homens necessitados. E sabe o que isso me lembra? Enquanto Jesus comia com os fariseus e com os publicanos em sua casa, Marcos capítulo 2, os escribas e os fariseus olhavam e questionavam: este homem, com toda a pompa que ele tem, está comendo com pecadores e com publicanos, por quê? Aleluia. E sabe o que foi que Cristo respondeu? Os sãos não precisam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas aos pecadores ao arrependimento. Imagine comigo, das 6 da manhã até as 5 da tarde, provavelmente aqueles homens estavam ali procurando emprego. A razão deles estarem ali prevalecendo até aquela hora era porque eles estavam muito carentes, talvez até mesmo mais do que os outros. Aleluia. Talvez aquele dono nem precisasse mais da mão de obra deles, mas ele é tão misericordioso, tão compaixoso, que ele diz: venham também, venham também. Eu digo para nós com toda certeza esta noite, que o próprio Cristo olhou para nós, não como pessoas justas, porque diante de Deus todos pecaram e destituídos da glória de Deus estávamos, mas Ele olhou para nós, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios: Deus não imputou o pecado da humanidade nela, mas os colocou sobre Cristo Jesus. Estávamos carentes, estávamos sedentos, estávamos largados nas praças, estávamos largados ao opróbrio do nosso pecado, mas Ele olhou para nós e nos chamou para o seu reino, porque nos amou. Aleluia, glória a Deus. Mas note que aquelas pessoas, ao começarem a receber o seu pagamento, como eu já disse, os que primeiro chegavam queriam receber mais. Era o que o seu coração dizia: eu mereço mais, eu mereço mais. Veja que coração caído. Ele pensou que por suas obras ele poderia requerer misericórdia de alguém, sendo que na verdade aquele homem, o dono da vinha, foi quem teve compaixão dele, lhe deu muito mais do que aquilo que ele merecia. Eles começam a murmurar e começam a questionar, porque os outros que trabalhavam menos foram igualados a eles. A alegria, o entusiasmo que eles tinham se foram ao verem menos merecedores receberem um tratamento mais generoso do que eles. É o que diz John MacArthur ao comentar esta parábola. Homens de dura cerviz, de coração rebelde, de coração teimoso, mesmo diante da bondade, da misericórdia do dono daquela vinha, o coração deles não foi quebrantado, não foi levado ao arrependimento. Pelo contrário, só revelou o seu caráter sujo, manchado pelo pecado, de modo que eles não suportavam ver as outras pessoas receberem o mesmo que eles.
E aí o dono da vinha diz: é tudo meu, eu opero como eu quiser. Lembro-me de Paulo escrevendo aos Filipenses: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o operar, o efetuar, segundo a sua vontade. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e como Ele aprova ter misericórdia. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 9 diz: quem será que Deus é injusto? Ele disse a Moisés: terei misericórdia e compaixão de quem eu quiser. É de Deus que vem a misericórdia. Às vezes os homens pecam e falham por não reconhecer o quão insignificantes são e o quão bondoso Deus é, porque mesmo merecendo a morte, Ele nos deu vida, teve misericórdia de nós quando ainda éramos pecadores. E mesmo nós que estamos de pé, temos que ter cuidado para não cair, porque o nosso coração é inclinado para o mal. E mesmo nós, estando cheios de Deus, podemos vacilar, podemos cair e deixar o nosso coração se encher de soberba, de arrogância, que dizer que quem chegou depois não pode receber o mesmo, de dizer que quem chegou depois não pode sentar na mesma cadeira, no mesmo banco que eu, porque no reino dos céus todos, sejam os últimos, sejam os primeiros, provam da mesma fonte. Os que chegaram no início, os que chegarem no fim, todos beberão da fonte que jorra para a vida eterna. Os primeiros, os últimos, vieram porque se arrependeram através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Os primeiros, os últimos, provarão do mesmo maná celestial no céu. Os primeiros, os últimos, estarão todos no tabernáculo de Deus e Ele estará no meio do seu povo. Os primeiros ou os últimos irão para o mesmo paraíso pela misericórdia de Deus. Aleluia! É o que Cristo está querendo dizer para os seus discípulos. Não importa se você chegou no início, se você chegou no fim, se você é cristão desde criança, ou se você me aceitou no fim de sua vida, você irá para o céu, aonde eu estou, e estarei para sempre. Lembram-se do ladrão da cruz? Estava condenado por os seus atos a morrer numa crucificação romana, como malfeitor. Aleluia! Ele zombou de Jesus, escarneceu de Jesus, mas se arrependeu. Senhor, quando entrares em teu reino, não me deixe de fora, não esquece de mim. Cristo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Eu pergunto para vocês, homens como Paulo, como Pedro, como João, como Elias, como Moisés, como Abraão, todos eles grandes homens da fé, mas mesmo aqueles que vierem a Cristo nos últimos momentos de sua vida, todos provarão dos mesmos privilégios do céu. Glória a Deus! Aleluia! Você estará aqui hoje como está, para provar do corpo, do sangue, que representa o sacrifício de Jesus. É privilégio do céu na sua vida. Glória a Deus! É Jesus dizendo para você: se alimente espiritualmente, prove um pouquinho do céu, porque logo virei para buscá-los. Sabe por que vocês estão aqui? Porque eu morri, mas também ressuscitei e voltarei para buscar vocês. A Santa Ceia é para nos lembrar da morte, da ressurreição e da vida de Cristo. E você só está aqui porque Ele, em sua misericórdia, não importa a ordem de chegada no reino, Ele te permitiu provar dos privilégios do céu. É Ele quem opera o querer e o realizar na vida da igreja, segundo a sua boa vontade. Talvez você olhe para Deus e diga: Deus, eu renunciei tudo,
renunciei à minha carne, renunciei às minhas paixões, renunciei amigos, renunciei parentes, familiares que me faziam pecar, que bem receberei eu. Ele vai dizer: o céu é o bastante para você. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O exalte e o glorifique, porque Ele te deu o nome de quê? De herdeiro em Cristo, de co-herdeiro de Deus. Louve e o exalte, porque estávamos carentes, estávamos na sarjeta, no opróbrio do pecado, mas Ele nos chamou. Pedro, escrevendo sua carta para a diáspora daquela época, ele disse: eleitos segundo sua presciência, para uma herança incorruptível, uma herança que não se deteriora, que não tem mácula, que não tem mancha, e está reservada no céu. Eleitos para a obediência e para a santidade. Aleluia. Todos nós, não importa se você é primeiro ou se você é último. Aleluia. Talvez a gente não possa entender esse provérbio que Jesus está dizendo. E aqui eu encerro a minha mensagem nesta noite. John MacArthur diz que em uma corrida, a única maneira de o primeiro ser o último e o último o primeiro é todos cruzarem a linha de chegada ao mesmo tempo, no exato momento. Então, todos terminariam empatados. No reino de Deus não há acepção de pessoas. Todos bebem da mesma fonte. Aleluia, Pai. Aleluia. Para entrar no céu não existe uma competição entre você e o seu irmão, por quem fez mais ou por quem fez menos. Tudo que você faça é tão pouco se comparado ao que Cristo fez. Para entrar no céu não tem uma linha de chegada, mas é uma corrida que nós trilhamos todos os dias. Uma corrida que foge da vida mundana e que corre para alcançar o alvo da sua fé, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. E quando Ele voltar, todos, não há separação. Os que morreram ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos ressuscitaremos, e todos entrarão com Ele no céu. No céu. A nossa linha de chegada, a saber, é Cristo Jesus. E não há competição, não há vanglória, não há primeiro nem último, mas todos são vencedores, porque Cristo também venceu.